questionado, falou sobre a preparação da equipe para a final do Carioca no sábado contra o Nova Iguaçu. Tem um monte de música ou tô confusa? Não, tem. Além do hino, tem o quê? Ah, tá bom. Outra boa notícia foi a volta do Gerson às atividades no Ninho do Urubu. Cadê? Foco, muito trabalho e dedicação. Esses foram os lemas do rubro-negro durante o período da data FIFA. Com certeza essa pausa aí foi importante para dar um descanso para o corpo, para a mente. Eu creio que a gente pôde alinhar alguns detalhes que a gente vinha pecando durante as outras partidas. Então, creio que foi importante e a gente poder também analisar o adversário, que com certeza merece todo o respeito pela grande campanha que vem fazendo até então. A gente vai entrar com muito respeito por eles, mas se impondo como Flamengo. Terceiro jogador que mais entrou em campo no ano e com 3 gols na temporada, Léo Pereira vive a melhor fase da carreira, fazendo parte da defesa sólida rubro-negra. A gente sempre tenta manter os pés no chão, o Tite também sempre vem nos alertando que quanto mais exibições boas a gente tem, mais a gente tem que aprimorar os detalhes do campo. Então a gente tem que ter um mental muito forte para que a gente possa chegar a cada jogo, mostrar aquilo que o torcedor quer, aquilo que a gente quer desempenhar dentro de campo, que é um bom futebol e que a gente possa estar com mental forte para vencer essas partidas. O início do Flamengo tem sido da forma que Tite esperava. Em 2024, o rubro-negro disputou 13 partidas, com 9 vitórias e 4 empates. Além disso, marcou 25 gols, teve a defesa vazada apenas uma vez e tem 79% de aproveitamento até agora. Nesta quinta-feira, o elenco participa do penúltimo treino antes do jogo de ida diante do Nova Iguaçu. Pulgar, que passou a semana passada na academia e os últimos dias em campo com a preparação física, será reintegrado ao elenco. O chileno se recupera de uma lesão. A atividade de hoje também vai contar com as voltas dos jogadores que estavam na data FIFA, como Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Arrascaeta, De La Cruz, Vinha e Varela. E longe dos gramados, por conta de um problema renal, Gerson voltou ao Ninho do Urubu e correu em campo, mas por enquanto sem bola. A expectativa para o retorno do Coringa está entre o fim de abril e o início de maio. Enquanto isso, o restante do grupo segue treinando firme para o desafio de sábado diante do Nova Iguaçu. Muito bem, boa tarde, Vene Casagrande, Lucas Pedrosa, você de casa. Coloca aqui nossa hashtag pro povo conversar com a gente. Hashtag SBT Esportivo, assim você conversa com a gente lá no Twitter. @SBT Rio Oficial, @SBT Rio, o nosso Twitter. E @SBT Rio Oficial. Ai, tá aqui, olha ele aí, ó. É o Instagram, que eu prefiro muito mais que o X. Mas isso é uma conversa para um outro dia, tá? Ô, Vene Casagrande, é forte perguntar pra você que o Léo Pereira é o grande personagem até aqui da temporada do Flamengo? Olha, talvez sim, talvez eu ache um exagero, talvez seja o grande personagem. Assim, eu gosto de classificar assim como grande personagem, porque eu acho que para mim o grande personagem do Flamengo tem sido o conjunto. E pode parecer um discurso demagogo, mas não. Porque eu acho que o Tite ele conseguiu ajustar não só o setor defensivo, mas também o setor ofensivo e também o meio de campo. Com a saída do Gerson por conta da lesão, problema que ele teve, infelizmente, mas aconteceu, o Tite conseguiu ajustar colocando o De La Cruz na vaga do Gerson. Talvez a única dúvida seja mesmo na ponta direita, algo que eu venho falando há muito tempo, porque eu não vejo o Luiz Araújo como titular absoluto nessa posição, muito pelo contrário. Se ele não voltar a atuar bem como foi outrora, ele pode perder essa vaga titular. Agora, no setor defensivo, o Léo Pereira e o Fabrício Bruno, que é o companheiro de zaga dele, que inclusive fez 2 boas atuações com a camisa da Seleção Brasileira, eu gosto de destacar o futebol dos dois. Ah, um tá melhor que o outro. Não vou fazer essa disputa, entre aspas. Acho que os dois estão vivendo um grande momento, tanto é que Léo Ortiz, contratado a peso de ouro, a pedido do Tite, não se tornou titular e não vai se tornar titular nesse momento. Porque o Tite ele tem um discurso de ser, enfim, ele gosta de valorizar o trabalho dos jogadores. Se ele fizesse isso, ele ia dar um tiro no pé dele. Porque como que ele vai tirar Fabrício Bruno ou Léo Pereira nesse momento? Então, assim, quem ganha é o Flamengo, obviamente. Porque se Léo Pereira se lesionar, ficar suspenso, tem o Léo Ortiz à disposição. Ou o Fabrício Bruno também, tem o Léo Ortiz à disposição. Mas, de fato, o futebol do Léo Pereira evoluiu bastante, coincidentemente ou não, depois que ele assumiu um relacionamento. Ah, o amor! Daqui a pouco a gente vai mostrar a coletiva, uns trechos da coletiva do Pedrinho, presidente do Vasco, e o Pedrosa vai comentar o que ele achou das falas do grande Pedrinho. Ô, Pedrosa, pra você, eu pergunto ainda o assunto Flamengo. O Gerson, quando voltar, que agora, segundo a Alcirene, ele tá sem bola, lá ela, né? Quando ele voltar, treinar com bola e voltar, você acha que o Gerson volta pra qual local do Flamengo? A posição do De La Cruz. Você acha que ele...
Você acha que ele não vai pegar um banco? Não, a posição que eu digo, ele vai disputar essa posição. Perguntei mal. Você acha que ele vai pro banco de reservas? Acho que o time tá encaixado. Um time que não toma gol, um time que tá invicto aí na final do Campeonato Carioca, uma equipe extremamente organizada e que se encaixa nesse padrão do Tite, que eu já falei aqui, que é esse 4-3-3 com os dois pontas abertos. Um De La Cruz que jogava como Paquetá na seleção, sendo esse cara que povoa o meio campo, que consegue voltar para ajudar também o Eric Pulgar. Eu não vejo o Gerson, principalmente com o problema que ele teve, voltando com tanta facilidade assim para o time titular. Hoje o titular absoluto é o De La Cruz e aí o Gerson, com toda a qualidade dele, vai fazer parte desse elenco. Ô, Vene Casagrande, depois de 5 temporadas que o Flamengo tem um elenco muito forte, não só um time, você acha que o torcedor rubro-negro já acostumou a ver grandes personagens no banco? Porque existe um processo de estranhamento e às vezes até revolta, o cara no banco. E depois o torcedor vai começando a entender que como diz a torcida do Flamengo, que o patamar é outro e começa a acostumar a ver grandes caras sentados no banco de reserva. Inclusive, uma boa pergunta é essa, Fernandinho. Inclusive, 2024, na minha opinião, desses últimos anos que você citou aí, é o ano que o Flamengo tem o melhor elenco. Porque em 2019, embora tenha sido um ano absurdo, se a gente for parar e olhar o elenco não era muito bom. O time titular do Flamengo era muito bom. Hoje o Flamengo tem um baita elenco. Tem 2 times à disposição. A verdade é essa. A gente está falando de um time, de um elenco que tem Davi Luiz e Léo Ortiz na zaga como reservas. Bruno Henrique, quer dizer, Gabigol agora suspenso, mas enfim, Bruno Henrique e Gabigol no banco de reservas. Então, de fato, é um elenco absurdo. E sim, te respondendo, acho que o torcedor ele já se acostumou com isso. Ninguém reclama do Bruno Henrique estar no banco de reserva, muito pelo contrário. O torcedor ele tem que comemorar, porque o elenco do Flamengo é absurdo. O Tite, o que ele tem de matéria-prima, embora ele tenha tido sucesso no Corinthians, mas se a gente for parar e analisar no futebol brasileiro, esse é o melhor elenco que o Tite tem à disposição dele. Por isso que eu falo, o Tite, se ele fez o que fez com o Corinthians e nem era um elenco tão bom como esse, ele pode fazer muita coisa com o Flamengo esse ano. Eu observo, Pedrosa, a gente que trabalha com futebol carioca, que o torcedor rubro-negro já tem alguns 2, 3 anos que ele já está habituado. E que o jogador do Flamengo encerrou nesse ano ele não entender que ele senta no banco. A gente ainda via, nas últimas temporadas, jogadores que não entendiam esse movimento. Hoje a gente já percebe que é algo super natural, não só para o torcedor, mas também para o jogador, que é um grande cara, tem um salário altíssimo, mas senta no banco de reserva. Mas isso tem a ver também com o técnico, com a gestão do grupo, com o comandante que consegue fazer uma situação ali de mostrar para o atleta que ele ali está disputando posições com um dos melhores jogadores do Brasil. O time titular e o time reserva do Flamengo, eles poderiam ser titulares aí, os times reserva, em 18 dos 20 times da Série A, 17 dos 20 times da Série A. Então esse entendimento também é de uma disputa interna, só quem ganha com isso é o Flamengo, essa disputa de posição. A pior coisa que tem é o jogador ficar acomodado naquela posição porque ele acha que ele é o titular absoluto e ele mesmo não mostra a motivação. Então eu entendo que essa disputa é completamente sadia, só quem ganha é o Flamengo, mas repito, isso tem muito a ver com o técnico, porque tem técnico que não sabe bancar. A gente viu até a situação lá do Bruno Lage com o Diego Costa e o Tiquinho. Naquele momento ali, não foi uma conversa, uma coisa que aconteceu previamente, um entendimento, olha, tem que pensar no grupo, Tiquinho, senta aqui e tal. Foi na pré-eleição. Então esse tipo de atitude, na minha visão, não é a mais correta para você colocar um grande jogador no banco. Quando você conversa com o cara, explica para ele os motivos que você está colocando ele no banco, isso se chama gestão de grupo, isso se chama também uma postura correta com o seu atleta. Inclusive, Fernandinha, sobre esse assunto ainda, no começo da temporada, o Bruno Spindel, o diretor executivo do Flamengo, e o Marcos Braz, eles falaram sobre isso, que teve jogador que não quis vir para o Flamengo porque sabia que ia jogar menos. Porque poderia ir para um outro clube e jogar mais, ser titular. No Flamengo, ele teria que brigar por uma vaga. E na época, muita gente até achou que foi o Gustavo Scarpa. Eu não sei se foi o Gustavo Scarpa. Seria leviano da minha parte eu dizer isso. Mas muita gente acredita que foi uma cutucada para o jogador que hoje está no Atlético Mineiro. Ô, Venê, você tem novidades sobre a situação do Gabigol? Temos novidades. O Flamengo escreveu o jogador na Libertadores. Inclusive, o Flamengo divulgou a lista dos 50 jogadores inscritos na competição. E o Gabigol está lá. Mas está lá por quê? Porque o Flamengo acredita que os advogados que estão defendendo o Gabigol vão conseguir um efeito suspensivo para esse jogador. Verei aí o efeito suspensivo, como é que está a situação? Ontem, quase 6 horas da noite, o acórdão, que é a sentença do tribunal, foi publicado e aí os advogados logo em seguida entraram com o pedido de efeito suspensivo. Quando sai a resposta? Pode demorar até 2 semanas. Como a gente sabe
que eles são demorados, tanto é que a publicação do acórdão demorou também, foi até o prazo final, eu acredito que isso aí vai demorar para o Flamengo ter uma resposta. Mas, enfim, o jogador está tendo todo o auxílio fora do CT, porque ele não pode comparecer ao CT, profissionais à disposição dele. Enquanto isso, o Flamengo aguarda esse efeito suspensivo sair ou não. Espero que saia, né? E assim, a gente sabe que hoje, com toda a tecnologia, o suporte que, obviamente, o Flamengo vai dar, e o próprio Gabigol tem, né, ô Pedrosa, em relação à questão física, tá tudo ok. Ele vai treinar, ele vai dar o jeito dele. Mas o problema para uma situação como essa de doping já é assim, e dessa forma como foi, eu acho que vai ser a parte mental do jogador, né? Vai ser o maior desafio, talvez, do Gabigol nesses tempos para conseguir voltar a jogar bola. Quando você sai da rotina ali de treinamento, você está atrás dos seus companheiros, não tenha dúvida. Por mais que ele consiga treinar individualmente, o físico dele, ele não vai estar treinando com o grupo, ele não vai estar entendendo o que o treinador está passando, ele não vai estar se entrosando com os seus companheiros. E para o treinador, eu não duvido que o Tite, com essa situação, comece a pensar no time sem contar com ele. Já pensa no time titular sem contar com ele. Agora não vai nem pensar nas substituições e no Gabigol, porque é uma situação que o Tite não controla. Então só quem perde é o Gabigol. Inclusive, Pedrosa, isso é uma opinião minha. Eu acho que a diretoria do Flamengo tem que correr atrás do substituto para o Pedro. Não pode correr risco de perder competições por conta disso. Supondo que o Pedro se machuque, o que é totalmente possível. A partir do momento que ele treina, que ele joga, ele corre risco de se machucar. Supondo que ele se machuque, o Flamengo vai fazer o quê? Tudo bem, tem o Bruno Henrique que pode fazer essa função, mas não é o ideal. Pode fazer, é muito pequeno hoje para o Flamengo. É isso, não é o ideal. Você tinha um Gabigol à disposição caso o Pedro não ficasse à disposição. Hoje você não tem o Gabigol. É um jogador extremamente importante, embora não estivesse vivendo a sua grande fase. Então, a minha opinião, acho que a diretoria tem que correr atrás, sim, de um substituto para o Gabigol. Posso só falar uma coisa aqui rapidinho, Fernando? Muita gente nas redes sociais acaba criticando o departamento jurídico do Flamengo, dizendo: nossa, o departamento jurídico é tão fraco que o Gabigol está tendo que contratar um escritório particular para poder defendê-lo. Gente, não tem nada a ver. O que esse escritório particular faz é focado nesse tipo de causa. Tanto é que o Paulo Guerreiro foi defendido por esses advogados. Hoje o Flamengo não tem um especialista no departamento jurídico de doping. Sim. Entende? Então, por isso que o jogador ele tem que contratar um profissional especializado nesse assunto. Não tem nada a ver com qualidade do departamento jurídico do Flamengo. Então, gente, cuidado na hora de criticar. E a gente tem que entender. Muito boa tarde, nação. Chegamos aqui a mais um fim de um corte sobre o dia a dia do Flamengo. Vou deixar o link dos canais na descrição do vídeo, como créditos. Para você que é torcedor do Mengão e quer ficar sempre atualizado com notícias do Flamengo, se inscreva no canal e fortalece com like. Porque todo dia tem notícias novas do Mengão, né, nação? Vimos aí um pouco aí do que os jornalistas estão falando do dia a dia do Flamengo. O nosso zagueirão, Léo Pereira, falou um pouco aí desses dias parados da data FIFA. E foi um tempo muito bom para eles aprimorar esses pontos negativos que o time estava precisando. E deu para colocar a cabeça no lugar, né? E focar. Pois daqui para frente teremos pouco descanso e vai ter muitos jogos. E a temporada daqui para frente vai ser pesada, né? Isso aí foi bom para todos. Essa ótima notícia, que é a volta do nosso volante Pulgar, que ainda não está garantida para esse próximo jogo aí contra o Nova Iguaçu, mas já está treinando aí com o grupo. E se caso ele não poder entrar nesse jogo aí, a gente vai ter à disposição o Igor Jesus ou então o Alan. Também são boas opções aí para estar substituindo ele aí. E ficar ligado que provavelmente na Libertadores o Pulgar já vai estar jogando. Outra coisa muito boa também é o Gerson, que nessa quarta aí já voltou ao ninho do Urubu e já começou a correr ali em volta do campo. Tá muito feliz aí e provavelmente daqui a pouquinho a gente já vai estar vendo ele de volta aos treinos aí. Vai estar podendo ajudar muito o Mengão, né? Então é isso, nação. Essas foram as últimas notícias aí. Pra você que não é inscrito no canal, fortalece com o like aí e se inscreva. Até mais, nação. Valeu!